Nós e tudo que nos rodeia estamos expostos à radiação. Em nosso planeta está presente na atmosfera, no solo e nas rochas. É o fenômeno da radioatividade que produz a energia que aquece o núcleo da Terra. Há elementos radioativos em alimentos, como a banana, e em objetos da vida cotidiana, como as fibras sintéticas da sua roupa e os números que brilham no seu relógio. Mas por que essa radiação não costuma nos afetar? E o que significou para a humanidade descobri-la e usá-la? A radiação é energia viajando de um ponto a outro, como os raios do Sol. Há 14 bilhões de anos, o Big Bang criou as condições para a formação das estrelas e, depois, do nosso sistema solar. Nesse processo foram produzidos os elementos radioativos que existem naturalmente no nosso planeta. Isso significa que há uma certa quantidade de material radioativo em tudo. Por exemplo, estamos expostos à radiação que sai do gás radônio encontrado na superfície da Terra. E quanto mais alto estivermos em relação ao nível do mar, mais nos afeta a radiação dos raios cósmicos. E na nossa própria corrente sanguínea temos átomos de potássio 40, um primo radioativo do potássio. Isso tudo não nos faz mal porque evoluímos para conviver com a exposição a baixas doses de radiação. Só nos afetam doses relativamente altas. No entanto, descobrir como podíamos usá-la para melhorar nossas vidas foi toda uma revolução, que começou com um acidente. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu acidentalmente um tipo de raio misterioso que conseguia atravessar quase todas as substâncias menos ossos e outros objetos sólidos. Esses sólidos eram projetados em um filme usado no experimento. Ele os chamou de raios-X porque não sabia exatamente que fenômeno os originava. Pouco depois, o francês Henri Becquerel descobriu que o urânio produzia um tipo de radiação espontânea que se parecia com os raios-X. No entanto, ele nunca conseguiu explicar a natureza dessa radiação, até que chegou Marie Curie. Em 1898, a física e matemática polonesa decidiu pesquisar o fenômeno em um pequeno laboratório em Paris, mesmo sem ter bolsa, salário ou filiação a uma instituição. Seu marido, o físico Pierre Curie, se uniu a ela na empreitada. Juntos, eles descobriram o polônio e o rádio, dois novos elementos que emitiam milhões de vezes mais radiação do que o urânio. Eles chamaram essa emissão espontânea de radiação de radioatividade e descobriram que ela era, na verdade, uma propriedade do átomo. Para entender isso, vamos mergulhar na composição do átomo. Os átomos têm um núcleo formado por prótons e nêutrons e orbitado por partículas menores, os elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não têm carga. A quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do átomo é o que determina sua natureza. Dois átomos com a mesma quantidade de prótons são o mesmo elemento, mas se tem quantidades diferentes de nêutrons, são isótopos desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio é o átomo mais simples que conhecemos na tabela periódica, com apenas um próton e um elétron. Mas se adicionamos um nêutron a esse átomo, ele se transforma em deutério, um isótopo do hidrogênio que tem suas mesmas propriedades químicas, mas uma massa diferente. Todos os elementos da tabela periódica têm isótopos. Alguns deles são estáveis, ou seja, conseguem manter a estrutura do seu núcleo. Tanto o hidrogênio como o deutério são eletricamente neutros, porque as cargas do seu próton e de seu elétron se anulam. Se eliminarmos o elétron desse átomo, ele se torna um íon de hidrogênio com carga positiva, ou seja, suas propriedades químicas mudam. Para isso acontecer, precisamos que um tipo de radiação interaja com esse elétron com energia suficiente para mandá-lo para longe do núcleo, tipos como os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Eles podem mudar quimicamente um átomo, por isso têm a capacidade de destruir células humanas ou causar câncer, por exemplo. Esse tipo de radiação é chamada de ionizante. Também há tipos de radiação como as ondas de rádio comuns, as micro-ondas, os raios infravermelhos e o espectro da luz visível a nossos olhos. Eles podem fazer átomos vibrarem, mas não causam mudanças na sua estrutura. E como um elemento pode ser radioativo? Alguns isótopos de elementos têm combinações de prótons e nêutrons que são instáveis. Os átomos desse elemento se desintegram naturalmente para ficarem estáveis e ele pode se transformar em outro elemento. Quando isso ocorre, ele libera energia em forma de radiação que pode ser ionizante.
O que Marie e Pierre Curie descobriram, em resumo, é que alguns elementos da natureza têm essa capacidade de produzir espontaneamente, enquanto alteram seu estado, essa energia tão intensa que pode afetar as propriedades químicas de outras coisas. Isso é radioatividade. Assim, os elementos que se transformam em outro elemento são chamados de radioativos. E esse processo de mudança espontânea se chama decaimento radioativo. Os Curie estudaram primeiro os elementos que em sua forma original são radioativos, como o rádio, o polônio e o urânio. Na maioria dos elementos da tabela periódica, só alguns de seus isótopos são radioativos. O casal de cientistas foi o primeiro a criar instrumentos que medissem seu decaimento. Entendê-lo foi essencial para começar a aplicar a radiação emitida por eles em nosso dia a dia. Graças a seus estudos, foi possível saber muito mais sobre a estrutura do átomo, a transformação dos elementos e a propagação de energia. Isso fez com que Marie se tornasse a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, um em química e outro em física. Na vida prática, o descobrimento da radioatividade revolucionou quase imediatamente a medicina. Na Primeira Guerra Mundial, a própria Marie Curie e sua filha Irene criaram um aparelho de radiografias portátil. Isso salvou vidas e ajudou a popularizar os raios-x. Hoje em dia, graças a seus descobrimentos, sabemos que a radiação emitida pelos elementos radioativos pode ser usada para detectar o câncer ou doenças inflamatórias e neurológicas. Desde os anos 20, também usamos radiação para tratar certos tipos de câncer, seja aplicando-a de forma externa, inserindo ou injetando isótopos radioativos em nosso corpo para destruir as células cancerígenas. Durante muitos anos, no entanto, os cientistas não sabiam exatamente o dano que poderiam causar as altas doses ou contato direto com fontes radioativas. As propriedades da radiação de alterar a estrutura dos átomos podem afetar os tecidos saudáveis do nosso corpo. A própria Marie Curie morreu em 1934, aos 66 anos, de uma rara doença que afeta a medula óssea, provavelmente por causa da sua exposição à radiação, sem as técnicas de proteção que temos agora. Por isso, mais de 60 anos depois de sua morte, os restos de Marie e Pierre Curie foram transferidos a caixões de chumbo na França, e até hoje seus cadernos só podem ser consultados usando proteção. Desde o descobrimento da radioatividade, nosso principal desafio é como usá-la de maneira segura e responsável. Alguns consideram a energia nuclear como uma das melhores alternativas aos combustíveis fósseis, mas ela também é uma das mais polêmicas por causa do manejo dos resíduos radioativos produzidos no processo. As plantas nucleares também não estão livres de riscos, como se viu no acidente de Chernobyl nos anos 80 ou mais recentemente em Fukushima, no Japão. Mas o maior acidente radioativo da história, fora de uma usina nuclear, ocorreu em uma clínica abandonada em Goiânia, no Brasil, quando 2 catadores de um ferro velho retiraram uma cápsula com quase 20 gramas de césio-137 de um aparelho de radioterapia. A exposição à radiação contaminou 249 pessoas e deixou 14 gravemente feridas. 4 morreram nas semanas seguintes. Mas a Associação de Vítimas do Césio-137 acredita que mais pessoas podem ter sido afetadas pela radiação. Para muitos, as bombas de Hiroshima e Nagasaki são o legado mais terrível do avanço científico causado pelo descobrimento da radioatividade. Marie Curie acreditava que, uma vez compreendida, a radioatividade só poderia trazer benefícios para a sociedade. E desde que entendemos o que é e como se produz radiação, conseguimos empregar seu poder para melhorar nossas vidas e, inclusive, salvá-las. Mas também para destruí-las. A visão de Marie Curie ainda não se tornou, de fato, realidade. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe e deixe aqui seu comentário e veja mais vídeos de ciência, de animações e outros temas do nosso canal do YouTube. Tchau, tchau!